Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. O tema da mensagem é: quem é o meu próximo? Pergunte para você mesmo: quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Alguns acham que o próximo é aquele irmão da igreja, da mesma denominação e de preferência que senta no mesmo banco. Está sempre de lado, é o que ele cumprimenta, é o que ele bate no ombro, é para quem ele sorri. Para os outros ele não tem muita intimidade, não é tão próximo assim. Não, o meu próximo é que está sempre próximo, né? Por isso que se fala tanto de amor nas igrejas, e o que se vê é um amor fingido, é um amor hipócrita. Vamos entender um pouco isso aqui. Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante, que diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como é que você interpreta? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faz isso, você vai ter a vida eterna. Você herdará a vida eterna. Só simples assim. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia por aquele caminho um sacerdote e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, untou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu vou te indenizar quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aí o intérprete da lei disse: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre esta palavra. Oremos ao nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, Deus soberano, Deus sobre todos, Senhor dos céus e da terra, nós estamos aqui reunidos nessa noite, meu Deus, primeiro em obediência à Tua palavra, para ouvir a Tua voz, para sermos ensinados por Ti, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, para que possamos estar preparados para viver uma vida cristã, não uma vida religiosa, porque de religiosos o mundo está cheio, as cadeias estão cheias,
os presídios estão cheios, o mundo está cheio. Mas cristão é coisa rara, é coisa difícil de encontrar. E nós não queremos ser religiosos, queremos ser cristãos. Queremos sermos aquilo que o Senhor disse que nós deveríamos ser: sal da terra e luz do mundo. Então fala ao nosso espírito nessa noite. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Dá-me sabedoria, meu Deus, para que eu saiba proclamar a tua palavra, anunciá-la com verdade, sem mistura, sem doutrinas de homens, sem heresias, sem ensino de demônio, sem coisas do paganismo, para que o teu nome seja glorificado e para que a tua igreja seja edificada. Eu te peço em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém, amém e amém. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, você sabe que ao longo dos 3 anos de ministério de Jesus, os judeus, na sua quase totalidade, odiavam Jesus, principalmente os líderes religiosos, os mestres da lei. Estavam sempre querendo criar situações embaraçosas para o Senhor Jesus Cristo. Então vem esse mestre da lei que foi até Jesus, querendo colocar Jesus numa situação difícil, numa saia justa, como se diz. Ele queria demonstrar para as pessoas que estavam ali presentes que Jesus não era um homem tão preparado como as pessoas imaginavam. Ele queria criar uma situação para provar que Jesus não tinha o conhecimento que as pessoas imaginavam que ele tivesse, que ele não era uma pessoa tão douta, tão sábia, como as pessoas imaginavam que ele fosse. E essa foi a intenção primeira desse homem. Então ele se chega para Jesus e faz essa pergunta aqui. Uma pergunta simples, direta, bem elaborada. O que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para herdar a vida eterna? É interessante essa pergunta aqui, porque essa pergunta serve para você avaliar qualquer tipo de religião desse mundo e qualquer pregação. Saber se a religião é de Deus, se não é, se a pregação é de Deus, se a pregação não é de Deus. Porque, olha só, se você não sabe responder essa pergunta, você não sabe responder mais nada da Bíblia. Essa pergunta aqui é fundamental. O que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? O que você responderia? Nada. Não tem que fazer nada. A vida eterna não é uma coisa que você herda por méritos, por fazer alguma coisa. Não, não é. Primeiro ponto. A maioria dos pastores, dos pregadores, dos pessoal que se diz crente, evangélico, que outro termo queira usar, diriam, uns diriam, para herdar a vida eterna, você tem que se sacrificar muito, tem que pagar um preço, tem que jejuar, tem que batizar nas águas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Olha como a igreja que tem sabedoria responde: nada. Que a vida eterna nos é imputada graciosamente. Diga graças a Deus. Então, se não há resposta para essa pergunta, também não vai ter resposta para nenhuma outra que seja feita. Então esse indivíduo aqui, ele foi certo. Ele foi sabendo o que perguntar. Ele sabia que essa pergunta era o verdadeiro checkmate para um profeta. Eles não julgavam Jesus nem profeta. Imagine o Deus soberano. Porque ele sabia que se o profeta é profeta de verdade, ele ia saber como responder essa pergunta. Aí ele foi lá perguntar. Mas o interessante que eu acho aqui nesse texto é que, se você observar, Jesus sabia que aquele sujeito tinha nada a ver com Deus, não queria nada com Deus. Ele queria só criar um embaraço, ele queria só complicar a vida de Jesus. Ele só queria colocar Jesus numa situação difícil. Em outras palavras, desmoralizar Jesus. E Jesus, como Deus que é,
que sonda mentes e corações, sabia melhor do que ninguém isso aqui. Por isso Jesus, a princípio, não quer muito papo, não quer entrar na discussão. Você vê que Jesus vai tirando ele de lado, como se dissesse assim: não quero conversar sobre isso. Você conhece a lei? Conheço. Como é que você interpreta? Eu interpreto assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus: tudo bem, vai, faz isso, e você vai viver a vida eterna. Porque só faz isso aqui quem é eleito e predestinado por Deus. Só consegue cumprir isso aqui aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Se não foi escrito, se não nasceu de novo, Paulo disse aos Efésios capítulo 2, versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Só uma pessoa que estava morta em delitos e pecados e recebeu vida outra vez de Deus, sem méritos, sem precisar fazer nenhuma obra da lei, tem capacidade de cumprir isso aqui. Então, você sabe, vai lá, cumpre isso aí, e você vai viver a vida eterna. Simples assim. Faz isso e viverá. Jesus não estava a fim de discutir. Mas esse sujeito aqui, ele insiste, ele diz: não estou satisfeito, eu quero colocar esse Jesus numa saia justa. Me diga uma coisa então, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Outra pergunta extremamente interessante, muito interessante, porque essa pergunta aqui, ela fala muita coisa sobre o caráter deste homem que está perguntando. Esta pergunta de cara mostra que esse era um homem preconceituoso, que esse mestre da lei aqui era um homem que achava que haviam pessoas que mereciam, pessoas que não mereciam. Haviam pessoas que mereciam ser amadas, pessoas que não mereciam ser amadas. Então essa pergunta fala muito do caráter desse mestre da lei, porque ela mostra o quanto este homem era preconceituoso. Ele está ali tentando estabelecer diferenças no que diz respeito a ser amado. Quem é o meu próximo? Quem é que eu posso considerar meu próximo? Quem é que eu não considero meu próximo? Quem é que eu devo amar? Quem é que eu não devo amar? Irmãos, o próximo é qualquer pessoa. O próximo é qualquer pessoa com quem eu cruze, com quem você cruze. Ame a qualquer ser humano, independente da religião dele, independente da condição social dele, independente de qualquer coisa que o mundo possa colocar para separar as pessoas. Isso é que é o correto. Isso é que é o natural. Então, se isso é o correto, se isso é o natural, por que diabo esse homem pergunta? Quem é o meu próximo? Isso é o natural para qualquer pessoa. Então, por que diabo ele pergunta? Então, isso aqui já mostra que esse mestre da lei de Israel está querendo estabelecer uma espécie de limite para amar o próximo, para servir ao próximo. Quem é que eu sirvo? Quem é que eu amo? Qual é a linha que delimita isso? Quais são os que estão no lado que eu considero meu próximo e quais são os que estão no lado que eu não posso considerar o meu próximo? Esse era o raciocínio dele. Quem é que eu posso considerar o meu próximo a ponto de ajudá-lo, a ponto de amá-lo, a ponto de investir nele? E quem são as pessoas que eu não posso considerar meu próximo? Independente do que ela esteja passando. Eu não devo me importar com ela, não devo dar a mínima para ela, não devo estender a mão para ela, não devo ajudar. Esse é o princípio do preconceito, da segregação, do racismo, da discriminação odiosa. Tudo isso era o caráter desse homem. Então, esse homem aqui entregou o ouro. E aí Jesus começa a contar uma historinha para ele. Jesus começa: espera aí, eu vou te contar uma história. Versículo 28.
Jesus disse assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, baterem muito no homem, se retiraram e deixando o homem ali semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Então Jesus disse: olha só, está lá o homem estirado no chão, semi-morto, vem um sacerdote, um religioso, o sacerdote se aproxima, olha para o cara e faz que não viu, desvia o caminho e vai em frente. Não deu a mínima para o homem. Sacerdote, cheio de religião, cheio de títulos pomposos, Aí Jesus diz: semelhantemente, vem em seguida um levita, cheio de louvor, cheio de hinos. Eu tenho um ministério de louvor. Onde é que está na Bíblia ministério de louvor, hein? Alguém poderia me dizer? Eu não encontrei ainda em lugar nenhum ministério de louvor. Não faz parte da igreja. Não consta do ministério da igreja, ministério de louvor. Não existe isso aqui na Bíblia. Então Jesus disse: olha, veio o levita, passou ao largo também. Não deu a mínima para ele. É interessante isso aqui. A lei dizia que um sacerdote ou um judeu religioso qualquer não podia tocar num defunto. Se encontrasse alguém morto, ele não podia tocar. Se ele tocasse, ele tinha que passar 40 dias sem participar dos trabalhos religiosos. Não podia ir à sinagoga, não podia adorar a Deus. Se fosse sacerdote, tocasse no morto, o seu sacerdócio ficava suspenso durante 40 dias. A lei dizia isso. Então, a gente pode imaginar que o sacerdote e o levita, se bem que eu creio que não foi esse o caso, pode ter pensado assim: como é que eu vou saber se ele está morto ou vivo? O cara está lá, caidão, inconsciente. Vai que eu vou, toco e constato que ele morreu. Transgredir a palavra, ou ficar 40 dias sem poder exercer o serviço, sem poder louvar a Deus, sem poder adorar, sem poder ouvir a palavra. No caso do sacerdote, sem militar, sem ministrar a palavra. Podemos olhar por esse prisma, mas na verdade, Jesus aqui está denunciando a hipocrisia religiosa. O que adianta tanta religiosidade? O que adianta usar títulos pomposos, se na prática a palavra não existe? Se não pratica a palavra, se não faz aquilo que Deus manda, se não ama o próximo. Tiago diz: se alguém vendo o irmão na igreja, necessitado de ajuda, de mantimento, de roupa, e disser para ele: o Senhor te ajude, o Senhor te abençoe, o Senhor não sei o quê, o Senhor não sei o quê, e não der para ele a roupa para se proteger do frio, a comida para matar a fome, de que adianta? De que adianta isso aí? É inútil, é como a fé. Isso, a fé sem atos, sem atitudes é morta. A fé sem obras não vale nada, a fé sem atitudes não tem valor. Assim também é o amor. Eu amo o meu próximo. Ama? Como é que você prova que ama? O que você já fez por alguém que você disse: eu amei o meu próximo? Aí o cara já ficou numa situação difícil aqui. Ele já ficou... O que é que ele quer dizer com isso? Qual é a armadilha que ele está preparando para mim? Eu vim colocar uma armadilha para ele, ele agora está colocando uma para mim. Aí no versículo 33, Jesus diz: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, se compadeceu dele. E chegando-se-lhe, lavou as feridas, aplicou-lhes óleo e vinho, colocou o homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao dono da hospedaria, o hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te pago quando voltar. Se até aqui Jesus vinha
evitando entrar em conflito, sabia quais eram as intenções, sabia que era perda de tempo entrar numa discussão com esse homem. Aqui agora, Jesus resolve enforcá-lo de vez. Jesus disse, agora eu vou enforcar. Até aqui eu dei corda para ele, para ele se enforcar sozinho. Só que agora eu vou enforcá-lo de uma vez por todas. Sabe por quê? Porque o samaritano era alvo de todo tipo de preconceito, de todo tipo de discriminação por parte dos judeus. Os judeus odiavam os samaritanos, detestavam os samaritanos, não tinha acordo para que eles pudessem conviver em paz com os samaritanos. Olha o problema. Diz que os judeus, como era o caso desse mestre da lei, todos os dias quando oravam a Deus, eles agradeciam: Senhor, eu te agradeço por não ter nascido mulher nem samaritano. Olha o preconceito. Só que de mulher eles gostavam, né? Agradecia por não ter nascido mulher, mas gostava de mulher. Casava com mulher. Mas do samaritano, eles não tinham acordo. Achavam os samaritanos uma sub-raça, pessoas indignas de Deus, como se dissesse, isso é tudo do diabo. Aí Jesus disse, olha, está lá o cara que estava descendo de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, espancado, quase morto, passa o sacerdote da religião, de quem se espera o quê? Uma atitude correta. Se o pastor não tem atitude correta, ele não pode ser pastor, porque a Bíblia diz que ele tem que ser exemplo para o rebanho. Se você não tem atitude correta, você não pode se chamar cristão, porque Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então todos nós temos a obrigação de sermos exemplo. Você tem a obrigação de ser exemplo para os outros irmãos, você tem a obrigação de ser exemplo para a sociedade lá fora, para o teu vizinho, para os teus colegas de trabalho, para a tua família, para o teu pai, para a tua mãe, para a tua mulher, para o teu marido. É obrigação sua, é obrigação minha, ser exemplo para a igreja, ser exemplo para os meus filhos, ser exemplo para os meus parentes. Não é favor, não, é obrigação. Então, Jesus disse, olha, o cara está lá caído. Esse cara, veja que Jesus não disse, um judeu desceu de Jerusalém para Jericó. Ele disse, um homem. Mas na cabecinha do mestre da lei, ele interpretou como quem? Um judeu. Um judeu. A primeira coisa que ele pensou, era um judeu que descia, que era o normal. Foi assaltado, espancado, semi-morto, passa o sacerdote, não faz nada, passa o levita, não faz nada, conhecia a palavra, mas não vivia a palavra, eram hipócritas da religião. Aí Jesus disse, aí vem um samaritano, que os judeus detestavam, que os judeus não consideravam digno de Deus, e ele diz, ó, vem um samaritano, e ainda por cima um homem de condições financeiras boas, porque só andava num animal, num cavalo, quem tinha posse naquela época. Era como quem possui um carro hoje. Não é qualquer pessoa que possui automóvel. Naquele tempo não era qualquer pessoa que possuía um animal para fazer essas viagens. Esse homem vinha montado no animal. Se ele viu o homem, desce do seu animal, vai lá, vê o homem todo ferido, tira vinho, passa nas feridas para não inflamar, para não infeccionar, passa óleo para não ressecar, não ficar muito dolorida. E uma coisa interessante, esse samaritano aqui da história tinha todos os motivos do mundo, humanamente falando, para não parar. Tinha todos os motivos. Em primeiro lugar, pela própria circunstância daquele momento, o homem foi espancado por ladrões, quer dizer que havia uma grande possibilidade de haver uma quadrilha ali intocada para assaltar mais gente. Ou não? Ele podia ser a próxima vítima. E ele estava com dinheiro. Porque era um comerciante, era um negociante. Outra coisa que eu acho interessante aqui nessa história é que o homem não temeu as circunstâncias. Ele não disse, olha, eu bem que podia ajudar, mas aqui é muito perigoso.
Quem sabe os caras estão escondidos atrás daquela pedra, quem sabe estão ali dentro daquele mato, vai que eles também me pegam, me roubam, me matam. Ele não leva nada disso em conta. Ele para, ele corre todos os riscos, ele socorre o homem que ele não sabia quem era, que ele não conhecia. O mestre da lei, cada vez mais sem ação. Quanto mais Jesus falava, mais sem ação esse homem aqui ficava. Eu pergunto, se você estivesse no lugar do samaritano, você pararia? Você socorreria uma pessoa que você nem conhece? Você vai numa estrada, a gente sabe que hoje existem muitos perigos, né? Muita gente que finge para assaltar, para isso, para aquilo. Mas você vai numa estrada e você vê uma pessoa caída, ensanguentada. Você para ajudar? Ou você diz, olha, eu bem que gostaria, mas aqui é muito perigoso. E vai em frente e deixa a pessoa lá morrendo. Quem é o teu próximo? O religioso passou, o levita passou, só que o samaritano, que era um homem que pouco entendia de Deus, se dá conta na sua consciência de que tem um homem ali que pode estar morrendo, está precisando de ajudas. Ele se dá conta disso, ele desce do cavalo e ele faz por aquele homem aquilo que ele gostaria que fizessem por ele se ele estivesse na mesma situação. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Ele pensou, se eu estivesse no lugar desse homem, como eu gostaria que alguém me socorresse, que alguém corresse riscos, que alguém me tirasse daqui para não me deixar morrer à míngua, que alguém me desse qualquer tipo de socorro. E foi o que o bom samaritano fez. Bota o homem em cima do cavalo, vai a pé. Foi a pé. Uma vez eu fazia um percurso, Natal, João Pessoa. E quando eu chego em determinado ponto da estrada, já chegando em Recife, ali perto, antes de Abreu e Lima, e tem um tumulto na estrada, e eu tomei um susto muito grande, porque veio um cara fortão com um revólver na mão, apontou assim, para! Eu simplesmente parei, sozinho no carro. Aí ele disse, teve um acidente, tem um homem ali ferido, está sangrando e precisa de socorro. O senhor, desculpe eu apontar o revólver para o senhor, mas já uns 4 que a gente pede, o cara disse, não, vai sujar meu carro. Aí a gente agora resolveu, eu disse, não, pode botar no carro que não tem problema nenhum. Não tem problema algum. Eu só peço que alguém vá comigo. Para ser testemunha, para não chegar lá e achar que fui eu que atropelei o cara, que bati no cara, que matei o cara. Era um senhor idoso, sabe? E eu levei o cara, parei no hospital mais próximo, andando a toda velocidade. A polícia rodoviária já ia chegando, o cara disse, olha, pode passar que já está avisado ao posto, pode meter o pé. Só tenha cuidado, corra o máximo que você puder para socorrer o cara. E eu socorri. E depois, levei o carro para um posto e mandei lavar. Lavou, até que ficou bom. E meu carro era novo. Mas olha, o cara teve que puxar um revólver, que ele, se não quiser por bem, vai fazer por mal. Porque eles já 4, que o povo para e diz, não, com sangue eu não socorro não. Vai sujar o meu carro. Ele coloca o homem em cima do cavalo, vai para uma hospedaria, uma pousada, um hotel, hospeda o homem, manda chamar o serviço médico, olha, chama o médico, atende esse homem, e diz, olha, eu sou comerciante, eu tenho que seguir viagem, certamente que devia ser um homem bem conhecido, devia ser um homem que tinha crédito na praça, devia fazer aquele percurso várias vezes, né? Olha, cuida desse homem, faça tudo que for necessário, ainda vou te deixar esse dinheiro, se precisar gastar mais, pode pagar do teu, que na volta eu te pago. Que atitude, hein, irmãos? Que atitude! Domingo à noite, eu assisti uma gravação de um programa de televisão que falou profundamente ao meu coração. E Deus está sempre me mostrando essas coisas. Sempre me mostrando. Eu tenho ele gravado aqui também. E comentei com o irmão Carlos Roberto ontem, quando eu cheguei de viagem. Ficamos umas 3 horas conversando lá em cima, não foi, Carlos? E eu comentei.
E hoje, quando eu percebi que eu deixei gravando também aqui a TV, estava gravado. Mostrei para a irmã Ruth a gravação. O programa de televisão tem um quadro que diz o que você ganha com isso. Que mostra pessoas que fizeram alguma coisa em prol do outro, sem visar receber nada em troca. Aí, a história era o seguinte: um telejornal de São Paulo fez uma reportagem mostrando que uma família de 9 pessoas, incluindo aí 3 ou 4 crianças, tinham chegado do Uruguai para o Brasil, ou do Paraguai, não sei bem de onde, acho que era do Uruguai. E eles vieram para o Brasil porque disse que o governo uruguaio tomou a casa, porque foi construída, como acontece aqui, né? Invasão de terra, depois o juiz manda tirar, quebra tudo, joga todo mundo na rua, o governo não toma providência. E eles perderam tudo. E disseram, ó, aqui não dá mais para ficar. Vamos tentar a vida no Brasil, ver se alguém se compadece, ver se alguma emissora de rádio e televisão tem pena da gente, faz alguma coisa, e vieram. Agora imagine um homem idoso com a mulher, as filhas, incluindo aí 3 ou 4 crianças. Desce na rodoviária, no terminal da rodoviária de São Paulo, e vão ficar na calçada da rodoviária pelo lado de fora. Só traziam umas malinhas, um saco de roupa, e começaram a ficar ali. Por isso chamou a atenção da imprensa, que foi fazer a matéria, foi mostrar como é que é possível. Aí o rapaz que faz o programa foi lá mostrar, olha, é o seguinte, isso chamou a nossa atenção, que nós começamos a investigar o caso. A primeira pessoa que ele agradece foi o segurança da rodoviária, um rapaz alto, forte. Ele disse, olha, é verdade que você permitiu que à noite eles ficassem dentro da rodoviária? Ele disse, é. Mas você pode fazer isso? Não. Quer dizer que você correu o risco de perder o emprego. Eles corri. Mas eu me compadeci. Como é que vai ficar ali fora, com tanta violência, essas crianças dormindo no chão, sem um cobertor, no frio? Aí chamei e mandei eles se abrigar aqui dentro. De dia eles iam para fora. Aí o cara agradeceu e descobriu quem socorreu a família. Um conterrâneo nosso, nordestino, do interior de Pernambuco, assistiu na televisão a matéria e ficou cheio de compaixão. Tanta compaixão que ficou 2 dias sem conseguir dormir. Eles que não conseguia dormir, como é que pode? Aquelas crianças pequenininhas, crianças de 2 anos, no chão, na calçada, sem cobertor, sem nada. E 2 dias inquieto. Aí no 3º dia ele liga para a filha dele, nem falou com a mulher. E eu acho que não falou com a mulher porque ela é daquelas que parece que não gosta muito de ajudar o próximo. Tanto que estava de mal com o marido, que o marido fez isso, alegando que é porque o marido não contou a ela primeiro. Me engana que eu gosto. Aí liga para a filha e diz, olha minha filha, eu assisti assim na televisão, tem 2 noites que eu não durmo, eu queria fazer uma proposta a você. Aquela casa que nós temos, que está para alugar, que a renda é sua para lhe ajudar, você permitiria que eu colocasse essa família lá? Você abriria a mão dessa ajuda que eu te dou? A filha disse, só, se é isso que o senhor está sentindo no seu coração, abro na hora a mão. Diz que eu gostaria muito de ajudar essa família. E o homem vai com a filha, pega essa família uruguaia, ele não consegue falar com eles, ele chora copiosamente, a filha que fala, olha, meu pai tem uma casa, não é muito grande, mas é uma casinha boa, confortável, e ele quer colocar vocês abrigados lá dentro, coloca toda a família, vai em busca dos vizinhos, pedir mantimentos, fazer recolhimento de comida, roupa, lençol, brinquedo para as crianças, botijão de gás, fogão. Pede para a filha usar o WhatsApp e recorrer aos amigos, fazer apelo aos amigos. O homem louco para ajudar aquela. E eu fiquei pensando comigo, meu Deus, onde encontrar dentro da igreja de Jesus Cristo, no mundo, alguém que faça isso? Imagine você ter a tua casa própria, mas você tem outra.
que te rende por mês R$1.000. E você saber que tem uma família de estrangeiro, eu não vou nem falar de brasileiro, de estrangeiro. Saber da história, comprovar a história, você ir lá, ver a situação, ver as criancinhas no chão, dormindo ao relento, no frio de São Paulo. Você teria coragem de abrir mão de R$1.000 e acolher quem você nem sabe quem é? Olha, não era um homem rico não, classe média baixa, que mostrou a casa dele, não tinha automóvel, nem automóvel ele tinha. Isso ficou martelando na minha cabeça. E hoje, quando Deus me deu essa mensagem, começou a martelar mais ainda. Digo, Senhor, onde a gente encontrará dentro da tua igreja no mundo quem faça isso? Esse homem é um incrédulo, esse homem é um ímpio, esse homem está morto em delitos e pecado, esse homem não consegue a tua palavra, não conhece a tua palavra, mas esse homem consegue viver o amor ao próximo. E aí o apresentador do programa diz: nós não viemos aqui para fazer matéria com a família, nós viemos aqui para fazer matéria com você, homenagear você, porque você é um ser humano raro, difícil de encontrar na face da terra igual a você. Aí faz as homenagens, o supermercado, não sei das tantas, mandou um cartão dando direito a você a fazer compras durante 1 ano. Para mim, ele disse, você homenagear isso. Não, dê para eles. A loja, não sei das quantas, mandou todos os móveis. Não, dê para eles. Agora um cheque de 15 mil, para mim, não, dê para eles. E eu brincava hoje, à tarde, falando com a minha irmã Ruth, a maioria dos crentes, se fizesse isso, que eu duvido muito, e fosse pego por um programa desse, fizesse homenagem dele, está vendo como é bom ajudar o próximo? Olha como eu me dei bem. Ganhei compras para um mês, ganhei 15, um cheque de 15, um cheque de 10, mobiliaram minha casa, oh Deus maravilhoso. O homem fez a obra por inteiro. Ele disse, não, eu não só ajudei, como vou continuar ajudando. O que eu tenho já é suficiente. Com todas as lutas da vida, ele disse, eu tenho saúde para trabalhar. Eu tenho minha mulher e minha filha. Eu tenho paz na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Versículo 36. Jesus pergunta a esse mestre da lei, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus está provocando o mestre da lei. Qual desses 3 aí você acha que deve ter sido o próximo do homem que está lá semi-morto? Que na cabeça dele era um judeu. Ele disse, eu não posso responder o sacerdote, porque o sacerdote não foi. Não posso responder o levita, porque o levita não foi. Só posso dizer que foi o samaritano. Aí como é que o intérprete da lei responde? O que usou de misericórdia para com ele. Nem usa a palavra samaritano. Nem diz o samaritano. Aqui, ó. É tremendo isso aqui. Jesus podia conseguir tudo desse homem. Podia conseguir que ele dissesse tudo. Ele jamais diria o samaritano. Jamais falaria isso. Tamanho o seu preconceito. Tamanho o ódio que ele nutria no coração pelo samaritano. Ele não ia dizer essa palavra samaritano, nem que a vaca tossisse. De jeito nenhum. O próximo, aquele que o ajudou. Aquele. O ajudou, está aqui. Aí Jesus diz, então vai e faz o mesmo. E age de igual maneira. Age da mesma forma, rapaz. E isso calou o mestre da lei. Irmãos, será que nós estamos amando ao próximo como a nós mesmos? Você ama. Não vou falar nem de ninguém lá de fora, não. Você ama os irmãos da igreja? Quando alguém da igreja adoece, você se preocupa? Você liga?
Você procura saber o telefone da pessoa. Ô irmão, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Se precisar de alguma coisa, conte comigo. Ah, estou sim, eu tenho uma consulta para fazer e eu não estou em condições nem de andar. Olha, eu vou aí, eu tenho um carro, eu te levo. Eu te levo, vou te levar lá no médico. Isso é ter amor ao próximo. Quando você sabe que alguém da igreja está em situação difícil, está passando por uma situação de crise, e é uma pessoa de Deus, abençoada, espiritual, não é um vigarista, que está tentando aplicar golpe nos outros. Você se preocupa em ajudar aquela pessoa? Você se compadece dela? Nós precisamos mudar muita coisa. Muita coisa. Quantos meses que eu estou nessa luta para sair dessa situação que eu me encontro? Da igreja, se 4 ou 5 pessoas foi alguma vez lá em cima me visitar, é muito. Ô pastor, como é que está a sua situação? Estou vendo que o senhor está lutando, os meses passando, o que é que o senhor tem mesmo? O que é que o senhor sente? Eu posso fazer alguma coisa? Eu posso ajudar em algo? Se contar 5 pessoas, talvez tenha sido muito. Pastor, quantas ligações o senhor recebeu? São essas coisas aqui que provam que nós herdamos a vida eterna. Não é que nós vamos fazer isso para herdar. Nós só fazemos isso porque herdamos. Só é capaz de ter atitude desse tipo aqui quem verdadeiramente nasceu de novo, quem verdadeiramente tem o Espírito de Deus, quem verdadeiramente vive a palavra. Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Aquele velhinho que está no sinal de trânsito, carcomido pelo tempo, mal consegue andar, coitadinho, pedindo uma esmolinha, pelo amor de Deus, e as pessoas hipocritamente tirando 5 centavos e dando. Para quem você já pagou um prato de comida? Uma refeição? Uma pessoa com fome na rua? Você está num restaurante, chega aquelas crianças maltrapilhas, sujas. Moço, dá um pedacinho do pão que sobrou aí. Oh, sai daqui, me dá garçom. Assim é demais, está perturbando meu almoço, rapaz. Aí, sabe como é que eu faço? Uma vez eu estava, muitos anos atrás, nem conhecia essa palavra da graça. Estava num restaurante, aqui na beira-mar, com a minha família, estávamos almoçando. Aí chegou umas 3 crianças sujas, maltrapilhas, as unhas pretas, e eles olhavam para a comida assim, os olhos brilhavam. Dava para perceber que ficava com água na boca, porque tinha uma varandinha no restaurante e ele estava sentado exatamente olhando para a rua. Aí ele disse: eu posso esperar vocês acabarem, deixa um restinho para a gente. Bota num saco, eles com um saquinho plástico, bota num saco. Aí o garçom: sai menino, sai. Eu digo: peraí. Sobe os 3. Não, mas não pode. Por que não pode? Não, o restaurante não admite, então vou chamar a polícia. Que preconceito é esse? Que segregação é esse? Só porque é pobre, só porque está sujo, só porque está mal. Entra! E foi uma confusão. Aí quando eu parti para chamar a polícia, eu digo: senta na mesa, na minha mesa, não é na outra mesa não. Bota almoço para todos 3. Não vou dar resto, não vou dar almoço. Restaurante de Granfino, do riquinho, da aldeota, não pode entrar pobre. Criança sujinha de pobreza não pode. Se fosse um lourinho de olhos verdes, bem vestido, filho do governador Tasso Gereissati, podia. É isso que Deus está cobrando da gente. É isso que Deus está exigindo da gente. Amor ao próximo. Você tem a vida eterna? Tenho, pastor. Então faz isso aqui. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Faz por aquela pessoa que você nem conhece às vezes, nunca conviveu, mas vê a pessoa num estado de necessidade, precisando de ajuda, de consolo, e você fazer por ela aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você, se você estivesse na mesma situação que ela. Faz. Aí você prova que de fato e de verdade você tem a vida eterna. Não há outra maneira de se ter a vida eterna. Não há outra maneira de se provar que se tem a vida eterna. Amém, irmãos? Vamos amar ao próximo. O próximo não é essa pessoa que senta do teu lado, não.
É o teu próximo também. Mas o próximo também é o drogado que está ali na rua, o mendigo, o desconhecido que você nunca viu, nunca sabe, e de repente se vê essa pessoa na situação de aflição e você vai socorrê-la. Seria, se eu estivesse no lugar dele, eu gostaria que fizesse o mesmo comigo. Isso é amar o próximo. Isso é ser cristão. Isso é viver a palavra. Isso é herdar a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória de Deus.